Racionalização de denominadores. Bom, por que a gente tem que racionalizar um denominador? O que é isso, né? Para racionalizar um denominador, você tem que eliminar essa raiz quadrada aqui de baixo. Toda vez que eu tenho uma fração em que no denominador, ou seja, aqui embaixo, né, você tem uma raiz quadrada de um número não exato, tá? Você deve racionalizar, ou seja, tem que tornar ele um número racional. Da maneira como ele está aqui, está dividindo um número que é um número racional por um número irracional, né? Então, racionalizar significa tornar esse número um número racional. E basicamente, a gente vai seguir uma técnica que a gente vai seguir resolvendo qualquer um dos outros problemas que a gente vai apresentar nesse vídeo, certo? Que é o seguinte, ó, para você fazer essa raiz sumida aqui, tá? Desaparecer do denominador, você vai aplicar a seguinte técnica, tá? Você vai multiplicar esse número que está aqui na raiz, aqui embaixo, pelo de cima e pelo de baixo. Tranquilo? Então, olha só, 2 sobre raiz de 2. Como é que eu faço para essa raiz sumir? Vou multiplicar em cima e embaixo pelo número que está embaixo, ou seja, pela raiz de 2. Tá ok? Com as outras vai ser a mesma coisa. Algumas vão dar um pouco mais de trabalho, outras menos, né? Então, para a gente racionalizar o processo é isso. Multiplica o número de cima, que é o numerador, e o de baixo, que é o denominador, pelo denominador, ou seja, por esse número que está aqui embaixo. E aí você vai ter como resposta o seguinte. 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Lembra só uma regrinha, tá? Você não pode multiplicar o número que está fora da raiz com o número que está dentro da raiz. Aqui não pode ser raiz de 4. Tá? Tipo 2 vezes 2, 4 e botar dentro da raiz. Não pode. Tá? Número que está fora da raiz só multiplica com o número que está fora da raiz. E número que está dentro da raiz só multiplica por número que está dentro da raiz que tem o mesmo índice, certo? Tipo raiz quadrada com raiz quadrada, raiz terceira com raiz terceira e por aí vai. Pois bem, 2 vezes raiz de 2 vai ficar 2 raiz de 2. Você só coloca um ao lado do outro, permanece o produto. Raiz de 2 vezes raiz de 2, aqui sim eu posso multiplicar porque é uma raiz quadrada de um número vezes a raiz quadrada de outro número, tá? Então, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, correto? Você pode multiplicar esses dois e colocar o resultado dentro de uma raiz só. Vou seguindo aqui, ó, 2 raiz de 2 não tem o que fazer, vou repetir. Dividido por raiz quadrada de 4 é 2, né? A gente sabe que é uma raiz exata que a gente chama, né? Raiz de 4, 16, 25, 100, 121, são todas raízes exatas, tá? Então, no lugar do 4 eu vou colocar um 2. Olha só o que aconteceu, a raiz some, correto? E aí eu vou ter o seguinte, ó, posso dividir 2 por 2, cancela, né? Que vai dar 1. E a resposta final vai ser raiz quadrada de 2. Ah, mas deu uma raiz, não tem problema, né? Lembra que aqui, ó, embaixo, o denominador é um número inteiro, certo? Inteiro positivo. Então, não tem problema de denominador ter um número inteiro, não. Agora, o problema é se embaixo viesse uma raiz, tá ok? Então, vamos tentar testar novamente com esse exemplo da letra B, certo? 3 dividido pela raiz de 5. Novamente, nós temos aqui uma raiz no denominador. Tem que fazer ela desaparecer. Então, multiplica em cima e embaixo pela de baixo. Tá bem? Eu vou ter o seguinte. 3 vezes a raiz de 5 vai dar 3 raiz de 5. Não dá para multiplicar os dois números, né? Um está fora da raiz e o outro está dentro da raiz. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25. Aqui eu posso multiplicar porque são duas raízes quadradas. Então, ó, 5 vezes 5, 25. Daí eu vou ter o seguinte, 3 raízes de 5 eu repito, porque não tem muito o que fazer lá em cima. Não dá para multiplicar, né? E a raiz de 25 é igual a 5, né? E aqui não tem como simplificar e nem tem como dividir 3 por 5. Então a resposta final é essa daqui mesmo, tá? 3 raiz de 5 dividido por 5. Fica dessa forma. Tá ok? E perceba uma coisa, toda vez que a gente tem esses exemplos aqui da letra A e da letra B, é mais fácil de resolver, basta você lembrar, né? Ó, raiz quadrada desse número que está aqui embaixo é ele vezes ele mesmo. Então, ó, basta que você exclua a raiz, ó, vai ficar 2, né, raiz de 2 sobre o 2 aqui embaixo.
Mesma coisa aqui, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25 e dá 5. Isso é transferir, né, esse número para fora da raiz. Bom, vamos ver agora um outro exemplo. Veja aqui, diferente da letra A e letra B, na letra C e na letra D, nós temos uma raiz dividido por outra raiz, certo? Então, como é que a gente vai resolver nesses casos aqui? Quando o numerador é uma raiz e o denominador é uma raiz. Em cima não tem problema ser raiz, tá? O problema está aqui embaixo, tá? E como é que você vai fazer para eliminar essa raiz do número que está aqui embaixo, certo? Novamente, muda a técnica? Não, a técnica é a mesma. Você vai multiplicar o número de cima e de baixo pela raiz. A raiz de baixo não é raiz de 3? Então, vai multiplicar em cima e embaixo pelo número que está embaixo, ou seja, pela raiz de 3, certo? Raiz de 2 vezes a raiz de 3. Como são duas raízes se multiplicando, aqui a gente pode multiplicar, né? Ó, raiz quadrada vezes outra raiz quadrada. Então, ó, 2 vezes 3, 6. Então, bota o resultado dentro da raiz, certo? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Só que 9 tem raiz exata, né? Então, vai ficar raiz de 6 dividido por raiz quadrada de 9, que é 3. Está finalizada a conta, certo? Então, perceba aqui embaixo, não há mais uma raiz, ok? Vamos só recapitular com a letra D. Então, ó, multiplica em cima e embaixo pelo de baixo. Raiz de 5 sobre raiz de 3. Pego de baixo e multiplico. Ó. Quem está em cima, quem está embaixo também. 5 vezes 3 dá 15. Vou colocar na mesma raiz porque é raiz quadrada vezes raiz quadrada. Então, pode. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E a raiz de 9, a gente já viu que é exata, que dá 3. Então vai ficar raiz de 15 sobre 3. Certo? Então está resolvido o nosso problema. Muito bem, nós vimos essas técnicas, agora vamos para a letra E e para a letra F. Né? Esses exemplos aqui já são um pouco mais trabalhosos, né? Não é que é difícil, são trabalhosos, né? Vai levar um pouco mais de tempo. Perceba o seguinte, olha o que eu tenho aqui. Você tem uma expressão em cima, 1 menos raiz de 2, e embaixo você novamente tem a raiz, não é isso? O que você faz nesses casos? O primeiro passo sempre, não importa o que apareça, sempre vai ser igual, tá? Você vai multiplicar em cima e embaixo pelo número que está embaixo, correto? Então, ó, vou multiplicar em cima por raiz de 2 e vou multiplicar embaixo por raiz de 2 também, certo? O que é que vai acontecer de mudança nesse numerador? Antes a gente estava multiplicando só um número por outro, agora a gente está multiplicando uma expressão, né? Uma operaçãozinha aqui, ó, 1 menos a raiz de 2 vezes raiz de 2. Nesse caso, você vai utilizar uma propriedade da multiplicação muito famosa que a gente utiliza, né? Você vai aplicar a distributiva aqui, certo? Então, ó, pega esse número que está aqui fora e multiplica pelo 1 que está aqui dentro e depois multiplica por esse número aqui também, tá? Então, nesse caso, você aplica a distributiva. Então, ó, raiz de 2, esquece aqui por enquanto, raiz de 2 vezes 1 vai dar raiz de 2. Agora pega outro número, ó. Raiz de 2 vezes menos raiz de 2. Lembra do jogo de sinal primeiro, tá? Ó, que é um produto. Então, ó, aqui é mais raiz de 2, aqui é menos raiz de 2. Mais com menos dá menos. Agora você multiplica as raízes, tá? Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Correto? Dividido por, agora esquece essa parte, se preocupa aqui embaixo. Ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Tranquilo? Então a primeira parte é tranquila também. Ó. Pego de baixo, multiplico em cima, embaixo, sempre. Depois, como aqui tem uma expressão, não é um número aqui direto, ó, você poderia multiplicar e já botar o resultado, você vai ter que multiplicar o que está fora por esse e por esse. Então, raiz de 2 vezes 1 é o próprio raiz de 2. E raiz de 2 vezes menos raiz de 2, mais com menos dá menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é raiz com raiz, então pode multiplicar. Só que eu tenho o seguinte, ó, raiz de 4 é um número exato, certo? Assim, um número inteiro positivo até, né? Então, ó,
vai ser raiz de 2 menos raiz quadrada de 4 é 2. Então, ó, vou substituir pelo valor que ela vale. E aqui embaixo, raiz quadrada de 4 é 2. Pode-se dizer que está resolvida a questão, né? Se você ainda quiser simplificar mais ainda, você pode escrever ela dessa forma aqui, ó. Você primeiro divide, né? Raiz de 2 dividido por raiz de 2 é o próprio raiz de 2 sobre 2. E menos 2 sobre 2 vai dar menos 1, né? 2 por 2 dá 1, menos com mais dá menos. Então, aqui são as duas formas que você pode escrever a resposta, né? Aqui já está correto, mas alguns vestibulares ele quer essa forma simplificada, né? Às vezes você vai lá no vestibular, dá essa resposta aqui, você procura nas alternativas, não tem. Será que errou? Não, não é que errou, né? É que o problema é que ele já deu na forma simplificada, né? Então você vai observar que nas alternativas tem essa aqui. Então, ó, para a gente reforçar o que a gente viu na questão anterior, vamos multiplicar isso aqui, ó. 3 menos raiz de 3 sobre raiz de 5, similar de cima, né? Então, ó, primeiro passo, sempre, né? Ó, pego de baixo e multiplica em cima, embaixo. Você vai ter o seguinte, ó. Como aqui é uma expressão, né? Você multiplica a raiz de 5 por 3. Então, ó, raiz de 5 vezes 3 vai dar 3 raiz de 5, né? Ó, porque o 3 é um número que está fora da raiz e o 5 está dentro da raiz. Então, fica 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes menos a raiz de 3. Então, ó, de novo o sinal, né? O menos com mais dá menos. E aqui você tem o seguinte, ó. 3 vezes 5, 15. Vou ficar com raiz de 15, né? Porque raiz vezes raiz. Então, pode multiplicar o que está dentro. Tudo isso dividido por raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Tranquilo? Pois bem. Observe o seguinte. Essas raízes aqui, ó, não tem como serem simplificadas. E aí, o que eu faço nesses casos? Você não faz nada, certo? Você simplesmente vai repetir o que está em cima. Como não tem nenhuma raiz exata aqui, né? Raiz de 5 e raiz de 15 não são raízes exatas. E vai dividir por raiz de 25, que é o número 5. E aí sim, eu cheguei na minha forma final. Tem um número que não é raiz que está aqui embaixo. Tranquilo? Pois bem, esse vídeo ficou um pouco extenso, mas basicamente para resolver esses problemas você vai utilizar essas técnicas aí, ok? Então na parte 2 a gente vai apresentar mais alguns problemas com uns tipos um pouco mais diferentes, ok? Mas o princípio básico é esse. Primeiro passo, multiplicar em cima e embaixo pela raiz do número que está embaixo.